capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 37. Acompanhe. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? Então, versículo 26. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele, o intérprete da lei, respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Ele, porém, ou melhor, Jesus prosseguiu dizendo, versículo 30: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Versículo 36. Qual destes 3 te pareceu ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai, não é vem, vai e procede tu de igual modo. Diga amém. Essa série, O Cristo Caminho, em que nós estamos já trabalhando nela há algum tempo, já deu para perceber que o objetivo nosso não é ministrar mensagens baseadas nas cartas, nem no Apocalipse, nem no Antigo Testamento. Não que não pudéssemos fazê-lo. Nós pregamos o Novo Testamento como um todo há anos, há 24 anos nesse ministério, pregamos o Novo Testamento como um todo. A grande questão é que as cartas e o Apocalipse têm sido objeto de muito debate teológico. Não sei se vocês já perceberam isso, já se deram conta de que foi feita
foram feitas muitas teologias sobre as cartas, sobretudo paulinas. Ou seja, você tem ideia, né? Houve um escritor muito bom, Martin Lloyd, reformado, ele escreveu um comentário do livro de Romanos. Quantos capítulos tem o livro de Romanos? Bem, pelo menos uma criatura para poder salvar. Vocês olharam? Olharam, né? 16 capítulos o Evangelho de Romanos. 16. Martin Lloyd escreveu um comentário do livro de Romanos. Cada um dos livros mais ou menos com umas 400 páginas. Agora, eu não desmereço o trabalho, deve ter coisas muito boas nesse comentário, não há dúvida disso. Um servo de Deus que dedicou seu tempo, mas já dá para perceber a complicação que se pode fazer diante de uma epístola, sim ou não? Poxa, se eu para explicar 16 capítulos, eu tenho que escrever 5.000 páginas, então tem coisas que ninguém, ou quem tem acesso a essa informação, como é que se tira, não é, de 16 capítulos, 16 páginas, 5.000 folhas? Eu estou falando que grosso modo, eu não contei folhas e nem volumes, mas não estou exagerando não, é mais ou menos isso. A grande questão é que não fizeram a mesma coisa com os evangelhos. Todo o debate teológico se dá comumente nas epístolas e no Apocalipse, sobretudo nas epístolas paulinas. E olha que eu gosto dos escritos paulinos como ninguém. Gosto, leio, estudo, ensino, explico, mas o Senhor nos conduziu na série O Cristo Caminho, voltar os olhos para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque é de uma simplicidade, é de uma acessibilidade, obrigado pela palavra, é de uma aproximação, é de uma urbanidade, é de uma familiaridade, porque é Jesus falando com pessoas, não é Jesus construindo um raciocínio teológico. E olha que vocês sabem que eu sou de fazer construção de raciocínios teológicos, então não estou desmerecendo nada e ninguém. Eu estou dizendo que quando você lê o Evangelho, você não tem o que fazer, porque não tem mistérios, são coisas simples. E nós estamos aqui já há 3 semanas falando sobre eclésia, sobre igreja. Então quem está acompanhando essa série sabe que nós estamos falando sobre a eclésia. Nós da primeira mensagem falamos sobre o que é igreja, o que é eclésia, suas origens, sua aplicação, como esse termo chegou à escritura, o que ele significa, não é? Na segunda mensagem nós demonstramos a importância da igreja enquanto igreja de expressão prática, que é a igreja local. É isso que estamos aqui fazendo, isso tem a sua importância. E nós vimos que a importância da igreja local não é simplesmente como quem vai à missa, com todo respeito, mas eu já ouvi muita gente falando assim, não, eu vou à missa uma vez por semana, está resolvido. Ou seja, vai lá como um ato de desencargo de consciência e de dever cumprido, ponto. Não, a ideia de igreja, vimos na segunda mensagem, é a ideia de comunidade. Olha a palavra, comunidade, é quando se tem vida comum. Então, quanto mais tempo nós passarmos juntos, mais nós vamos poder provar do espírito de comunhão, de comunidade. Quanto mais estivermos juntos, não despreze o congregar. Afinal, a igreja não é um lugar físico, a igreja é um ambiente espiritual, fraterno, familiar, comunitário, e é o único lugar em toda a terra onde você poderá exercer ou exercitar os seus dons, como aquele que entrega algo voluntariamente,
sem que você seja cobrado ou sem que ninguém te pague por isso. Porque não raras vezes nós doamos algo. Mas por que doamos? Porque somos cobrados. Final de ano tem que ter espírito natalino, fraterno. Então eu vou dar uma cesta básica. Para disso. O pobre, o faminto, o necessitado, ele não come só no Natal. Então é de uma hipocrisia enorme. Não que você seja hipócrita, não. Às vezes nós somos hipócritas inconscientemente. Nós somos levados a fazer algumas ações em épocas festivas. Acabou a festividade, dane-se, o pobre vai morrer. Coitado, ninguém mandou nascer pobre. No ano que vem eu levo outra cesta para ele. Não faz sentido. Então, às vezes nós fazemos algo por um compromisso social, por um compromisso religioso, porque a sociedade nos cobra, porque a igreja nos cobra, porque a nossa consciência nos cobra. Então, esse ambiente aqui no qual nós estamos, e eu falo deste EDVAP, porque eu não posso falar por outro ambiente. Aqui você não é obrigado a nada. Nada, absolutamente nada. Você é ensinado sobre o dever cristão, o dever humano, o dever fraterno. Você é ensinado. Agora, a igreja, ela é especial porque a igreja prática, tá? Igreja prática. Porque aqui você não é obrigado a permanecer quando alguém olha para você de cara feia. Aqui não tem quem olhe para o outro de cara feia aqui dentro? Tem? Eu não vi, mas deve ter. Em todo lugar tem. Então, quando alguém olha de cara feia, o que você faz? Você manda para onde? Vai para onde? Vai para... Pode ser qualquer coisa. Eu pensei na coisa mais simples. Mas, quando você está no seu trabalho, é outro ambiente, né? Que alguém te olha de cara feia, você abandona o serviço? Você é obrigado a ficar. Obrigado. Na sua casa, alguém olha de cara feia, você foge de casa? Não, você fica. Você aguenta ali. Por quê? Porque é a sua casa, é ali que você dorme, é ali que você come. Então, os vários ambientes do mundo onde nós nos encontramos, nós somos obrigados a tolerar, obrigados a isso, obrigados àquilo outro. Aqui você é chamado, Deus nos dá um ambiente comum em que você só dará, só servirá, só se entregará, só perdoará, só socorrerá voluntariamente. Então a igreja local é o primeiro ambiente que Deus criou para tratar o nosso coração com respeito à generosidade. Então, se você está na igreja e você só fica e só congrega então você não entendeu nada. De fato, se você for, é a melhor coisa que você faz. Porque você não entendeu. Aqui, imagina só o Josué ter que me suportar por 23 anos. Ou você acha que ele não tem que me suportar? Não é que eu sou uma pessoa tão insuportável assim, mas não é fácil. Não é, Josué? Agora, em contrapartida, eu posso dizer o mesmo ou pior, porque hoje o Josué, ele melhorou muito. Muito. Não está 100%. Ainda, de vez em quando, dá uma travadinha. Mas, quem o conheceu há 10 anos, há 12 anos, há 15 anos, sabe o quão difícil ele era. Não estou expondo não, porque isso é uma vitória. Todo mundo sabe que depois que o Josué fez psicanálise, ele mudou muita coisa. O camarada é verdade. Mas não era coisa negativa não, eram coisas positivas. Mas nem tudo que é positivo gera tranquilidade. Vocês entendem? Eu vou contar um caso para vocês entenderem o que eu estou falando. No primeiro dia que o Josué chegou à nossa igreja, nós congregávamos na Ceilândia Norte, salvo engano, na quadra da QNN. Lá é o quê? Lá é 17, né? Ali do lado a 19 é na ID, 17 com capuz laranja.
E aquele lá do lado eu não lembro o que é, não importa. Primeira vez ele chegou, olhando, observando. Aí a Jane, coitada, ela tinha feito um ursinho de papel camurça e colocou na parede com os avisos das crianças, salinha de criança. Ele chegou e perguntou assim: o que é esse urso aqui? Para que esse urso aqui? É o capricho que ele tinha, muito bom, porque ele fazia de coração, de que igreja é coisa tão simples que não tem que ter urso. Não é nem ursinho não, é urso. Ele fala bem, né? Ele fala urso. Ele fala bem o R. E os filhos dele estão no mesmo caminho. Eles falam bem, as crianças. Bem, então assim, eu sofri muito com questão de horário. Porque, desculpem queridos, eu sou assim, eu chego no horário, mas eu sou tranquilo para começar uma reunião. Cada um pensa de um modo. Eu não tenho pressa, eu sou sem pressa. O Josué, ele está muitos anos falando, não vai começar, olha a hora, tal. Até que esse ano nós acertamos aqui, graças a Deus. Não foi? A partir da mudança para de manhã está começando no horário certo e terminando no horário certo. Hoje eu não sei, mas não sei. Hoje eu posso. Aí o Josué liberou, queridos. Mas é uma bênção, viu? Josué é uma bênção. Inclusive, Josué, não sei se você leu os chats dos comentários, mas você falando aqui na cantar, você teve uma palavra, né? E alguém comentou lá, dizendo que, fazendo referência, deixa para lá, mas fez um comentário que você é o exemplo do discípulo que dá certo. Foi dito para uma pessoa. Amém, glória a Deus. Não há nenhum desmerecimento dos demais cooperadores, né? Não há demérito, até porque esse comentário é um comentário fundamentado num tempo muito longo. Basta, né? Deu para entender. Então, e aí disse mais, aí Deus jogou uma praga em mim. Foi praga. Falou assim: quando Alexandre morrer, a obra vai seguir do mesmo jeito. Glória a Deus. Então, eu também não podia só falar dos trabalhos que ele dá, né, irmãos? Tinha que dar uma levantada nele. Mas o Josué nunca nos deu trabalho algum. Nunca. Né? Bem, eu só queria dizer que nós temos que a igreja é um ambiente de suportar um ao outro. Eu coloquei nós dois no fogo para poder, mas todo mundo sabe aqui como funciona. Então nós vimos que a igreja é o primeiro ambiente no qual você pode viver a sua liberdade cristã e viver sob o jugo de Cristo. O que é o jugo de Cristo? É o perdão, é a graça, é a misericórdia, é a doação, é o se entregar, o ofertar, o socorrer, o interceder, o sofrer junto. E você o faz somente neste ambiente de modo voluntário. Na sua casa você é obrigado a ficar, no seu trabalho você é obrigado a ficar, não é? Mas aqui é um lugar de aprendizado. Então nós temos que modificar, ou melhor, e também intensificar os nossos laços. Bem, isso foi na segunda mensagem. Mas na terceira mensagem começamos com esse texto de Lucas 10. E aqui a ideia é que se Deus começa a trabalhar os corações na igreja, e eu poderia fundamentar isso com dezenas de textos. Um deles seria que a hora, a ocasião de começar o juízo de Deus é agora. E se começa o juízo pela igreja, qual não será quando chegar nos ímpios, no mundo? Quem entendeu? Ou seja, na igreja, a igreja é o lugar onde Deus começa a sua obra, onde Ele está realizando a obra hoje. Para quê?
para nos fazer igreja militante pelo Evangelho, uma igreja triunfante. Agora, essa igreja triunfante, ela tem um papel fundamental em relação ao mundo. Nós não somos igreja somente porque nos reunimos. Nós somos igreja que, enquanto noiva de Cristo, esposa do Cordeiro, temos um papel de auxiliadora em relação ao mundo. E aqui começa a mensagem que eu quero trazer, dizendo que a relação igreja e mundo, historicamente falando, tem sido uma relação desgastada, equivocada e problemática. Por quê? Porque a igreja não entendeu que ela está ali como um testemunho para. A igreja se colocou num lugar, numa plataforma, né, de exclusividade em relação ao mundo. Aí ela diz: ou você vem para cá e está salvo, ou você vai para o inferno. Foi o mesmo erro que os judeus cometeram. Os judeus foram chamados, se você ler em Êxodo capítulo 19, para serem um reino de sacerdotes. O que um sacerdote faz? Qual é o papel, o princípio do sacerdote? Fazer mediação. É o médium, é aquele que representa o povo diante de Deus. Se a nação de Israel era, ou seria, a princípio, um reino de sacerdote, eu pergunto, a nação de Israel ia intermediar entre Deus e quem? E as nações, o mundo. Aí o que ela fez? Se colocou numa plataforma de exclusivismo. Dizia: nós temos o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, somos o povo escolhido, vocês são os pagãos, vocês são os perdidos, vocês são politeístas, vocês vão queimar no inferno, pronto. Aquele orgulho. E ó, quem esteve aqui na quarta-feira vai se lembrar, Deus, quando deu a Abraão a circuncisão, o deu como sinal da fé. Romanos 4:11. A circuncisão é o sinal da fé. O que significa que ela sinaliza que a circuncisão é oposição, está em oposição às obras, ao orgulho, à capacidade humana. A fé é aquilo que Deus realiza. Então o povo de Israel, quando recebeu de Abraão a circuncisão, deveria ser um povo o quê? Se você recebeu, é porque você não tem. E se você recebeu e você não tem, você é orgulhoso ou é humilde? Você tem que ser humilde. Eu não tenho, eu recebi. Então tinha que ser uma nação o quê? Humilde. Mas o que fez? Eles transformaram a circuncisão num sinal de soberba. Nós somos circuncidados. Você é? Deixa eu ver. Não, não é. Está fora. Bora? Você é? Não é. Está fora. Ou seja, houve uma inversão. Quem está entendendo? Houve uma inversão. A igreja do Senhor Jesus, historicamente falando, comete o mesmo erro. Ela não se entende enquanto serva de Deus, enquanto uma auxiliadora de Cristo em relação ao mundo. O mundo é objeto das nossas orações, o mundo deve ser objeto do nosso cuidado, nossa pregação, e tudo vai começar pelo nosso viver. Não adianta pregar o Evangelho se não vivermos o Evangelho. O mundo não quer saber de quem prega o Evangelho. O mundo zomba do Evangelho, porque o Evangelho na boca da pessoa às vezes não condiz com o comportamento do camarada. Então o mundo olha e fala: esse Deus aí eu estou fora. Aí a quantidade de filhos crentes que estão abandonando as igrejas, porque não querem também. Não querem, a contradição é muito grande. O que tem de filhos de crentes indo para o ateísmo, indo para o gnosticismo, indo para as religiões de matriz africana, são muitos. E eu digo de experiência própria.
Quem está me entendendo? Então, a grande questão é: qual é a nossa relação com o mundo? Nós temos que corrigir essa relação. Ao invés de nós ficarmos dizendo que eles têm que vir para cá para poder ser salvo, do contrário, vão para o inferno, e vai ter quem defenda que na Bíblia diz isso, né? Nós temos que entender que nós fomos chamados para ser o quê? Luz do mundo, sal da terra. E lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vai dizer que fomos chamados para nós proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ou seja, sermos nós uma expressão da verdade. Então o mundo precisa de referência, o mundo tem que ver o evangelho escrito em nós enquanto cartas vivas, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Então nós somos chamados para ter a nossa vida transformada como a prova de que o evangelho é de fato o poder de Deus para a salvação de todo aquele. Logo o mundo vai querer saber: como é que é isso? Poxa, dá vontade de ficar perto de vocês. E aí o nosso falar começa a ter o que agora? Validade. Começa a ter o que? Além de validade, coerência. Começa a ter o que? Autoridade. E as pessoas desejarão. Olhe para Jesus. Jesus pregava, não pregava? Lógico. Mas as suas pregações todas estavam relacionadas com a vida prática e cotidiana. Chega para Jesus um certo camarada, intérprete da lei. Se fosse hoje, diríamos que seria um pós-doutor em divindade, um PhD em divindade. O camarada sabe muito. Se ele é pós-doutor em divindade, o cara tornou-se doutor até em divindade. Divindade. Aí ele chega para Jesus e ele faz a pergunta. Hoje eu vou acabar essa mensagem, viu, irmãos? Se você quiser sair, eu não posso fazer nada, eu tenho que acabar. Tenha paciência comigo. Tenha paciência, por gentileza. E ele faz a pergunta que para mim é fundamental. Faz essa pergunta hoje numa academia, e aí as pessoas, os doutores, vão gastar horas e horas e horas para explicar nas suas equações mirabolantes o que fazer para ser salvo. Pergunta básica. Chega o pós-doutor em divindade para Jesus e pergunta: mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Ou para herdar a vida eterna? Toda a nossa busca não é pela vida eterna? Sim ou não? Tudo que fazemos no sentido religioso, ético, moral, se inclina para a ideia de vida eterna. Porque o oposto de vida eterna é o quê? Morte eterna. A proposta é: ou você sofrerá morte eterna ou terá vida eterna. Sim, então se a vida, se o problema da existência chega nessa bifurcação, a pergunta óbvia qual que é? O que eu devo fazer? É muito simples. Vera, o que você deve fazer? E não adianta me acusar de arminiano, de calvinista, é bobagem. Eu estou falando o que está escrito. É Jesus quem vai responder. É problema dele. Chame ele de arminiano, chame ele de calvinista, chama ele de universalista, chama ele de liberal, chame ele, é problema dele. Eu só vou dizer o que ele disse, mais nada. O que eu devo fazer para ser salvo? Como Jesus estava conversando com um PhD em divindade, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O intérprete da lei. Jesus perguntou assim para ele, capítulo 10, versículo 26. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como
interpretas. Queridos, olhem para mim. Aqui nós teremos de Jesus uma resposta positiva e teremos uma interpretação da resposta. Aí ninguém vai ter dúvida. Jesus vai dar a resposta, o que deve ser feito. Em seguida ele vai ilustrar como que aquilo que é mandamento se materializa na existência prática de cada um de nós, porque aí ninguém terá dúvida absolutamente do que fazer para herdar a vida eterna. Coloca-se essa pergunta numa academia e logo começaram, não, ninguém pode fazer absolutamente nada. Ué, Jesus não disse isso. Jesus não falou, você não pode fazer nada. Jesus pergunta assim, para ele, para lhe responder, o que está escrito na lei e como interpretas? Coloque isso numa academia hoje em dia, numa outra linha teológica, vão dizer, o que diz a lei? São 10 mandamentos, tal. Aí quando acabarem os 10 mandamentos, vão discutir se são 9 ou se são 10, porque tem um que me parece que não coaduna com os demais, porque me parece que o sábado é de caráter cerimonial e não moral. Já observaram isso? O sábado é moral? Aquele que adultera não fere a moral? E aquele que não guarda o sábado fere a moral de quem? Não tem moral a ferir. Parece que o sábado... olha a discussão. Bem, discutido o problema dos 10 mandamentos, se são 10, se são 9, o que acontece? Se no Novo Testamento se repetem os 9, não o sábado. Bem, resolvido esse problema, que nunca resolveu, ninguém nunca resolveu, vão perguntar, e as demais leis, porque eram 613? Não, as outras passaram, todas. E o dízimo ficou. O dízimo permanece. Olha, João Passinho, por que está me olhando? Estou entendendo o senhor não? Olha, tudo passou, menos o dízimo. Olha para a minha cara. Você está me chamando de otário? De bobo? Eu tenho cara de tonto? Não é porque o dízimo era antes da lei. É outra discussão. Não porque Abraão deu o dízimo. Onde foi dito que ele deveria dar? Onde foi dito que ele deveria dar? Não tem. Ele deu por quê? Porque ele quis. Gratidão. Se deu porque quis a gratidão, não é mandamento. Se não é mandamento, não é lei. Jacó deu o dízimo. Quem mandou dar? Quem propôs que Jacó desse o dízimo? Ninguém. Foi ele que disse, se o Senhor me der, eu dou. Ele fez uma relação mercantil com Deus. Não tem mandamento, não tem lei, não tem nada. O dízimo aparecerá da lei. Aí você, tá bom, tá lá em Hebreus capítulo 7. Aí você tem que ler de novo o texto, então vem para o meu curso de leitura. Aí você vai ler o texto diferente. Mas eu tenho que avançar, porque o texto aqui é outro. Ou seja, o evangelho é muito simples. Jesus pergunta para ele, para o PhD lá, o que está escrito na lei e como você interpreta? Bem, o judeu, mestre da lei, sabedor das escrituras hebraicas, falou, simples, lá diz que eu devo amar a Deus. Olhem para mim, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu não vou entrar, queridos, se eu for parar em cada frase, a gente não sai daqui hoje, mas tem muita coisa a dizer aqui, só aqui. Mas vamos ao ponto que nos interessa mais, não é? Aí Jesus, diante da resposta do mestre da lei, disse no versículo 28, então Jesus lhe disse, respondeste o quê? Corretamente,
Faze isto e viverás. Aqui está a resposta. Quem quer saber o que fazer para herdar a vida eterna? Tem que ser católico, apostólico, romano? Não? Não está escrito isso? Tem que ser reformado, presbiteriano reformado? Não? Tem que ser repleplé, canela de fogo, línguas estranhas, véu da cabeça, lava pés, comer pãozinho, beber vinhozinho, entrar no rio e ser batizado. Já sei. Faltou. Ser membro do DEVAP. Tudo isso é bobagem, queridos. Tudo é bobagem. Tudo isso é bobagem. Nós estamos aqui não é para sermos salvos. Estamos aqui porque encontramos um ambiente saudável, onde eu posso crescer juntamente com vocês e vice-versa, porque aqui nós estamos interessados em algo comum, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse ambiente me faz bem, e porque me faz bem, eu estou aqui. Se não te fizer bem, não fique. Simples. Se coopera com o teu crescimento, glória a Deus. Agora, o que está escrito? Faze isto e viverás. Não tem. Olha, você precisa, em primeiro lugar, amar a Deus. Ter a Deus como o único Pai verdadeiro. E quando você orar, Pai Nosso, que você não faça uma ladainha, nem uma reza, nem uma oração dessas que você ouve toda hora, que é da boca para fora. Não, é Pai Nosso. É uma palavra que sai do coração, de reconhecimento. Deus é o nosso Pai, é a nossa origem, é a nossa causa, é o nosso fundamento, é o nosso sustento, é a nossa respiração, é a nossa alma, é o nosso ser, Ele é o nosso tudo. Entenda isso. Deus não tem que ser colocado em nenhuma escala, porque Ele não é comparável absolutamente com qualquer coisa. Não se compara. Deus é Deus. Vivemos num tempo em que o mundo tem desprezado a Deus. E quando eu falo mundo, não é um mundo não cristão, é um mundo de pessoas, inclusive, sobretudo, os cristãos, que mais gostam de dinheiro do que de Jesus, que falam mais de dinheiro do que em Jesus, que ensina seus membros a gostarem mais do dinheiro do que de Jesus. Bem, amarás ao Senhor teu Deus. Qual a proporção? É uma pergunta, né? Se eu perguntar, me dê um pouco de arroz, você falou, que tanto? 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos? Que tanto é suficiente amar? É difícil, porque vocês lembram da parábola dos talentos? Que todo mundo fala dos 10 talentos, mas se você contar não são 10, são 8, porque um recebeu 5, outro 2, outro 1. 5 com 2 e 1 dá 8, né? Não vai para lugar nenhum isso. De todo modo, a grande questão é, por que um recebeu 5, o outro 2 e outro 1? Porque Deus é um Deus que faz diferença em pessoas, distinção, né? Deus gostou mais de um, deu 5, aquele lá, dá um dom para ele, é isso? Não, o texto diz, cada um recebeu segundo a sua capacidade. E capacidade não é capacidade humana, intelectual, é a ideia de um vaso que cabe, em que cabe 5 litros de água. Você pode colocar 5 litros e aquela vasilha ficará plena. Mas num outro vaso, que só comporta 2 litros de água, você o enche completamente e só tem 2 litros, porque a capacidade são 2 litros, mas ele vai ficar tão pleno quanto o outro de 5 também, porque tudo é pleno porque é a capacidade, a largura, e também o de 1 litro, a mesma coisa. Ou seja, qual é a medida que devemos amar a Deus? Com toda a minha força. A minha força é só essa, então entregue tudo. O Marcinho tem mais força que o Alexandre, entregue toda a sua força.
sem reserva. O Josué, coitado, a força, né? A comparação deu certo, né? Eu tenho força, mas assim tem mais força. O Josué, coitado, tem menos força, né? Então entregue tudo. O tudo seu é a sua plenitude. O tudo do Marcinho é a plenitude dele, né? Com todo o seu entendimento. Ninguém pode amar a Deus acima do seu próprio entendimento. Então eu já amei a Deus e manifestando o meu amor em serviço, de acordo com o meu entendimento. Então teve situações que eu fazia de tal maneira que era o meu entendimento, mas eu estava entregando a Ele todo o meu entendimento. Por isso não julgue as pessoas pelo seu entendimento. O entendimento que você tem de Deus hoje, diga graças a Deus por ele. Mas o outro, olha como é que ele faz, olha como é que ele é, olha como ele reza, olha como ele pratica, olha o sacrifício, olha a música. Você está julgando as pessoas pelo seu conhecimento, pelo seu entendimento. E Deus não julga ninguém pelo seu conhecimento. Ele diz: ame ao Senhor teu Deus com todo o teu entendimento. O chicote vai recair nas costas daquele que, tendo entendimento, não serviu segundo o entendimento, porque foi infiel. Aí sim, o pau vai quebrar. Mas se o camarada, ele está amando a Deus com todo o seu entendimento, há uma entrega. É isso que Deus quer ver. Tem muita coisa para falar aqui, mas eu tenho que avançar, senão eu vou parar no mesmo lugar da semana passada. E aí, a segunda parte é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Para mim estaria resolvido aqui, porque o amor a Deus faz essa direção aqui, ó, a direção vertical. Amarás o teu próximo é uma relação horizontal. A cruz se manifesta no amor. Ame a Deus e ame o seu semelhante. Isso é a cruz. A cruz sangra de amor no coração de todos aqueles que a recebem. É uma frase de um livro que estou escrevendo agora, salvo engano. Ou já escrevi, não sei. Bem, de todo modo, é isso. E a cruz de Cristo? Não tem que aceitar a cruz? A cruz está aqui, é o amor. Aí está lá o crente que diz que tem a cruz e não ama. Aí o crente que tem a cruz, mas não ama, olha para uma pessoa que não é crente, porém ama. O crente fala o quê? Está perdido. Vocês veem incoerência nisso? A resposta está aqui. Jesus disse: quem é aquele que herdará a vida eterna? Aquele que amar a Deus e amar ao seu semelhante. A pergunta que vão me fazer depois dessa mensagem é: tá bom, e o que você acha do fulano de tal? Vai apontar o nome de uma pessoa. Aí vai ver o que tem? Ele é salvo? Ele é salvo? Vão perguntar para mim. Minha primeira resposta é: eu não sei. Isso é coisa de Deus, não é minha. Não, mas você tem que saber. Aí eu vou responder assim para ele: pelos seus frutos o conhecereis. É isso mesmo. Quais são os frutos? Exatamente, quais são os frutos? Ir para a igreja evangélica, ser batizado no Jordão, trazer o dízimo, comer do pão da ceia, cantar no coral e dar um dinheirinho para o pastor. É isso? Para, gente. Para. O fruto, ou os frutos, são as obras. E o que são as obras? Não é qualquer obra, não é obra de barganha, não é obra mercantil, não é toma cá da lá, ou toma lá da cá, não é fazer obra boa para me encarnar na próxima encarnação e vir melhor. Não, você está comprando o quê? Obras de amor. São obras de entrega, de doação. A cruz só opera na doação. Se eu faço algo para, essa relação é mercantil. De modo que a Escritura vai falar de dois tipos de obras: as obras da lei
e as obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Ambas são obras, só que uma é da lei. As obras da lei são as obras que você faz por obrigação, por coerção, por condenação, por ameaça, por recompensa. E as obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela são obras de amor. Por isso que o amar ao próximo e o amar a Deus formam esta cruz. Vamos adiante. Quando Jesus falou isso, está resolvido, né, pessoal? Amarás a Deus e ao teu próximo. Mas o mestre lá da lei, o PhD em divindade, ele falou: eu tenho que escapar, porque não é bem assim. E ele vai perguntar: tudo bem, correto, mas quem é o meu próximo? É a pergunta. Quem é o meu próximo? Puxa vida, agora que vai entrar na mensagem. Verdade. E eu quero começar dizendo, após a introdução que acabei de fazer, que essa pergunta, quem é meu próximo, para nós ela não significa muita coisa. Por quê? Porque nós, em nossa cultura, nós não temos problema com o próximo. Para nós, próximo é aquele que está perto. É o próximo, é o próximo, o próximo é o próximo. Concordam que nós não temos problema? Agora, no contexto no qual essa pergunta fora feita, essa pergunta faz todo sentido. E eu tenho que começar a mostrar isso para vocês verem o sentido que faz e como nós podemos fazer a correspondência com os problemas que nós como igreja temos. Eu vou adiantar, para melhorar o entendimento. O problema que os judeus tinham era em relação ao próximo, ponto. Por quê? Porque próximo, no entendimento judaico da época, não era qualquer pessoa, porque está próximo, não. Próximo para um judeu da época eram somente os seus compatriotas. Então todo judeu era o próximo de outro judeu. Agora, não é judeu? Não é meu próximo. Essa era a ideia, e eu vou provar pelo próprio texto. O texto vai dizer isso. Agora, vamos trazer isso para o nosso contexto, porque nós não temos problema com o próximo. Para nós, todo próximo é próximo. Só que Satanás é sujo, esquisito, e ele deu um jeito de trazer o mesmo problema para o nosso meio. Aqui, nós não temos a ideia de próximo. Aqui, nós temos a ideia de irmão. Irmã Vera, tudo bem, irmã Vera? Aí as pessoas não crentes acham estranho. Irmã Vera é Vera, nós chamamos, não é irmão? Irmão Zizi, irmão Alexandre, irmã Maria de Cerqueira, sim ou não? Chamamos as pessoas de irmão. Mas quais são as pessoas que nós chamamos de irmão? Hoje a pergunta não seria quem é o meu próximo, hoje seria quem é o meu irmão? A correspondência é a mesma. Meus irmãos são somente os do cristianismo. Ponto. Só que o cristianismo é muito grande. Os meus irmãos são os do cristianismo, mas somente os da reforma protestante para cá. Reforma protestante é evangélico, os pentecostais, neopentecostais são meus irmãos. Os católicos não são meus irmãos. E se brincar, ainda tem algumas seitas nesse meio que vão dizer: não, irmãos nossos são somente os da nossa denominação. Pessoal, eu estou falando alguma mentira, algum exagero? Quem é o meu próximo é o mesmo que perguntar hoje quem é o meu irmão. Porque se você voltar lá para o judeu, o próximo dele era o irmão dele, consanguíneo, filho de Abraão, Isaque e Jacó. Logo, hoje eu tenho que perguntar quem é o meu irmão, ao invés de perguntar quem é meu próximo. Poderia ser assim, para que fique claro: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma, teu entendimento, tuas forças,
e amarás ao teu irmão como a ti mesmo. Aí faz sentido a pergunta: Senhor, quem é o meu irmão? Aí faz sentido quem é o meu irmão. Mas vamos ficar no próximo. Vocês já entenderam que o próximo aqui deve ser entendido como irmão. Aí Jesus pega e resolve tranquilamente dizendo: bem, para você saber quem é o teu próximo, volta para o contexto bíblico, lá fará todo sentido. Pense num homem que, descendo de Jerusalém para Jericó, o que deixa implícito e que implica que este que descia era um judeu. Descia um judeu, estava em Jerusalém, estava descendo, ia a Jericó. No caminho, alguns malfeitores o pegaram, o roubaram, o espancaram, bateram nele e deixaram ele quase morto dentro de uma vala. Está lá uma pessoa moribunda, doente, sofrendo, precisando de misericórdia. E misericórdia não é uma palavra, são cuidados. Ele vai morrer. Jesus não é nada bobo. Ensinamentos de Jesus, do Evangelho. Descia por aquele mesmo caminho um sacerdote, que era o pastor do caído na vala, era o bispo do caído na vala. É o bispo de lá. Não está entendendo, não? Passando, diz Jesus, é terrível. Vendo-o, ou seja, não tem a desculpa de que não viu. Vendo-o, passou de largo. Afinal, sacerdote tem muito o que fazer. Muita vela para acender, candelabro para acender, incenso para perfumar o lugar. Tem as vestimentas de linho, dá um trabalho passar linho, preparar lá a sua bata, a sua indumentária sacerdotal, o éfode. Quem sabe o que é éfode? Tem nada a ver com o que você está pensando. São as 12 pedras que ele levava no peito. Enfim, muito cordeiro para arrancar o pescoço dele, derramar o sangue, e ele berrando, gemendo, e você derrama sangue, que Deus gosta de sangue. Sacerdote tem o que fazer, matar animal, pegar o sangue, jogar nas pessoas, sangue no altar, sangue nas paredes, nas cortinas. Deus gosta de sangue, quanto mais sangue melhor. Nesse sentido, o sacerdote não tem o que fazer, coitado, vai morrer, problema dele. Eu tenho os meus serviços espirituais a realizar. Jesus disse que passou em seguida um outro homem, dessa vez também judeu, levita, era o coroinha, era o auxiliar do sacerdote. Um levita não é quem levita, era dos cantores do templo. Perfeito? O cantor olhou, passou o ministério de louvor, passou o ministério de louvor, falou: rapaz, é o seguinte, eu tenho que ensaiar, passar os tons, tem que passar a banda, isso, tem que ver as introduções. Olha, meu irmão, não dá, fica aí. E o levita passou de largo. Quem está entendendo? Até aí, tudo normal. Por que normal? Porque é normal o sacerdote olhar para o seu compatriota e não socorrer. É normal o levita passar e não socorrer o seu compatriota. Na verdade, aquele que estava caído era o próximo, segundo a regra deles. Só que não dá para socorrer agora, tá? Não dá. Bem, aí Jesus coloca um elemento estranho, dizendo: passava então um samaritano. Ele colocou um objeto estranho. Quem é o samaritano? Para os judeus, o samaritano era uma pomba gira. Não estranha não. E nem fique com medo, que vai dar tudo certo. Tá bom, eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Você chega a arrepia quando você ouve esse nome, né? Cuidado para não rodar, hein? Opa, aí começa. Aí você que vai ficar com ela aí. Então cuidado, relaxa, respira, peça graça e entendimento a Deus. Eu não estou fazendo apologia absolutamente nada.
Estou dizendo apenas que nós somos assim. O samaritano era classificado para os judeus, né, no grupo das coisas ruins, destrutivas, impuras, pecaminosas, perversas. Então, um samaritano, um porco e uma prostituta, nada valia nada. Pode exterminar que não vale nada. Logo, o samaritano não era o próximo de quem estava caído, que era um judeu. Até porque quem era de fato os samaritanos? E aí vamos chegar na ideia de irmandade, fraternidade, irmão. Vocês sabiam que o samaritano era irmão do judeu? Os samaritanos eram um povo de raça mista. Eles eram o resultado de casamentos mistos que houve entre hebreus e pagãos, outras nações. Por ocasião lá do desterro, o que seja lá do cativeiro babilônico e o cativeiro assírio, não é? Como Jerusalém não podia ficar, ou Samaria, que fazia parte do povo de Israel, não podia ficar lugar vazio, porque, né, vai criar muitos animais e o mato vai cobrir. Então deixa um pouco desse povo aqui, dos judeus, mas se deixar só eles ganham força e se rebela contra nós. Então traz também outros povos e mete no meio, mistura tudo para enfraquecer o povo. E aí quando misturou tudinho, daqui a pouco, você sabe como mistura gente, né? Um casa com o outro, vai casando, e essa geração que foi nascendo desse cruzamento de hebreu com outro tipo de raça, ou de nacionalidade, gerou um grupo de, segundo os judeus, impuros, sangue impuro, não é sangue limpo, é sangue misturado. Então era um meio-irmão, só que por ocasião do retorno do cativeiro, os judeus limpos disseram: não queremos que vocês fiquem conosco. E aí eles são excluídos e agora se tornam os piores inimigos de Israel, mas não inimigo como os filisteus, não, inimigo religioso, inimigo da fé. Complicado, hein? Inimigo da fé. Você tem sua fé? Ei, pessoal, tem sua fé? Conhece pessoas que não seguem a sua fé? Pessoas que têm uma fé totalmente contrária à sua fé? Tem inimizade de fé? Tem. Isso não quer dizer que você tem que se tornar agora outra coisa. Não, você continua com sua fé, seguindo firme. Mas a questão que Jesus está colocando é: quando você encontra alguém caído, cuja fé não é semelhante à sua, não faz parte dos irmãos da sua fé, saiba que acima da sua fé existe um laço fraterno de irmandade, que é maior do que a sua fé, porque é o laço da paternidade universal. Aquele que está caído é o meu irmão, não porque é brasileiro, não porque é cristão, mas é porque o pai que o gerou é o mesmo pai quem me gerou. Então não confunda a indumentária religiosa com a essência do ser humano. Diz a Escritura que o samaritano olhou, vendo-o, compadeceu-se. A palavra compadeceu-se, compadecer, se traduzida literalmente, seria assim: sentiu dores intestinais e não pôde seguir o seu caminho. E olha que ele tinha tudo para seguir o seu caminho. Ele tinha argumentos: é um judeu, dane-se. Não são os judeus que dizem que não podem pisar em terra de samaritano? Agora morra. Ué, se alguém tinha que socorrer, era teu irmão que foi embora, o teu próximo, o sacerdote, o levita. Eu não, samaritano, agora está precisando de mim, agora eu sou bom.
Porque até agora eu era o demônio. E agora, não. O samaritano não tem isso no coração. Ele não pensa na etnia. Ele só vê um ser humano. E aí, vocês sabem da história. Ele desce até onde está o moribundo, derrama sobre as feridas o vinho, que é curativo, depois o azeite, para poder deixar a ferida úmida, para não ficar quebrando, porque a ferida quando quebra, rompe, dói. Então ele pensou até nisso, colocou um toco com óleo, deixou tudo direitinho, colocou sobre o cavalo, levou para uma hospedaria, pagou a hospedaria, falou: cuida desse homem para mim, cuida para mim. Não tem sentido isso. Aí Jesus perguntou para o doutor da lei, e aqui se inverte, e aqui é o segredo da parábola, porque a pergunta do mestre da lei para Jesus é: quem é o meu próximo? Olha a resposta de Jesus: qual destes três, sacerdote, levita e samaritano, qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu? Ou seja, eu estou passando aqui ao lado de Josué, ele está precisando de mim. Passa a Sílvia, passa o Cadmo, somente eu socorro. Só eu socorro, vocês não correm, né? Bobagem. A pergunta é: qual dos três foi ou é o próximo do Josué? No caso, eu quero saber quem é o teu próximo, ou a quem você faz o seu próximo. A resposta do homem foi qual? Doutor da lei? Foi aquele que usou de misericórdia. Em outras palavras, enquanto os judeus dizem que o seu próximo são os seus compatriotas, Jesus fala: não, esquece, cancela, essa regra é falsa, porque o sacerdote é compatriota, o levita era compatriota, mas não foi o próximo. Ou seja, ser da mesma nação não nos aproxima. O que nos aproxima é a paternidade divina, que transcende etnias, barreiras, línguas, costumes, cultura, religião. Logo, um novo conceito se instaura: quem é o meu próximo? É aquele a quem eu me faço próximo. O novo conceito diz o que nos une nessa aproximação. O que me aproxima do Cadmo? É a pergunta. Sai você desse salão hoje, já estou encerrando, e ao passar, você está indo para o Gama. Quem vai para o Gama aqui? Deixa eu ver. Muita gente. Você resolve passar ali pela Coca-Cola. Não tem a Coca-Cola ali? Depois do Pistão Sul. Aí quando você passa lá, complicado, né? Não é complicado? Ei, pessoal, mas vocês estão entendendo? Quem conhece o que eu estou falando sabe. É complicado. Mas onde é que está a complicação? Dentro do carro. O marido travado. Ele não pode ficar normal. Ele tem que ficar, porque a mulher dele está aqui, olhando para ele, para ver se ele vai piscar, se ele vai se mexer, se ele vai se tremer. Mas aí, se o marido olhar para o lado, para o céu, acontece, a pessoa está um ser humano, ele olha no lugar. Aí a mulher falou o quê? Essas vagabundas. Aí começa. Porque essas vagabundas têm que morrer mesmo, não tem não? Estou perguntando, pessoal. É de uma vagabundagem, de uma imundícia. Entenderam? Agora, a irmã Vera hoje está de cocôzão na cabeça, está de boa, vai para o céu. A outra lá não, já está no inferno e vai para os quintos depois do inferno. Está nos quartos do inferno, vai para os quintos. Dane-se o travesti, a prostituta, o gay,
É assim que nós fazemos e vemos. Tem pais que expulsam de suas casas seus filhos porque descobrem que são gays. Eu vi isso acontecer aqui dentro desta igreja. Seu pai e uma mãe expulsam um filho de casa porque ele é gay. O que esse casal que expulsou o próprio filho fará com a transexual lá da Coca-Cola? Vai tacar uma pedra na cabeça dele. Estou mentindo, pessoal? O que Jesus está nos ensinando? Quando você olhar para um moribundo, para um necessitado, uma pessoa carente de misericórdia, não olhe a etnia, não olhe a fé, não olhe as vestimentas, não olhe apenas para a essência interior. Um filho de Deus, criado por Deus, do mesmo Pai que me criou, logo eu sou o próximo dele, porque eu sou irmão. Todos os homens são nossos irmãos. Isso não significa que eu não careça de mudança, que o outro não careça de mudança. Só que as mudanças não estão para eu imprimir nelas. Eu prego, eu ensino até onde eu posso fazê-lo. A pessoa ouve, toma a palavra para si e se conserta até onde ela pode e quer. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. É Deus quem nos julga. Não nos foi dada, o julgamento não nos foi dado. Não temos o julgamento como prerrogativa humana. O pastor não pode julgar, a igreja não pode julgar, você não pode julgar, ninguém pode julgar, porque todos serão julgados por Jesus Cristo. E sabe por quê que não nos foi dada a prerrogativa do julgamento? Porque Deus sabe que todas as vezes que nós julgamos pela aparência. Alexandre, e agora? Agora vamos louvar, vamos adorar, vamos ser esse samaritano, no sentido da bondade, do amor, da misericórdia. Enfim, Jesus disse que para herdarmos a vida eterna, basta amar a Deus e ao semelhante. E amar a Deus é amar o semelhante, e amar o semelhante é socorrê-lo nas suas necessidades. Ponto. Consegui. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo.